Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez na nossa EBD Home. Creio que um tempo especial, um tempo na presença do nosso Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor logo no início. Já abrimos a palavra do Senhor nos Salmos de número 29. Salmos 29. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Verso 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quero destacar o verso número 11, olha só que palavra abençoada. O Senhor dá força ao seu povo. Então o Senhor é quem dá força à minha vida, à sua vida. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar? Querido Deus, exaltado é o teu nome esta manhã, e nós queremos glorificar ao Senhor através das nossas vidas, dizer que nós amamos ao Senhor e somos gratos pela noite que tivemos, pelo repouso, pelo dia de hoje. Já colocamos esse dia, essa escola dominical no altar do Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Então, um bom dia para você que está chegando aí, Sr. Jairo. Já vi a nossa irmã Geni. Então, sejam muito bem-vindos esta manhã na presença do Senhor. Ontem à noite nós fizemos um trabalho de distribuição das revistas. Como nós fomos, após o ensaio, foi um pouquinho mais tarde, deixamos algumas das caixinhas, outras mandamos um recadinho. Então, se você ainda não recebeu, nos mande um recadinho que depois ainda vai chegar na sua casa e a revista estará à disposição sua e da sua família. Então, a nossa nova revista de hoje, então está aqui, ó, vou já deixando aqui na minha tela para você ver. Então, uma boa vida na nossa existência segundo a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre coisas do nosso cotidiano, assuntos que fazem parte. Eu vou adaptar alguns assuntos, principalmente porque é essa parte da pandemia que chegou, e é um bate-papo leve, mas em família, na palavra de Deus, para crescermos juntos e buscarmos juntos a presença de Deus. Eu estou me ajustando aqui, irmãos. Então, eu estou abrindo o meu arquivo aqui na minha tela. Então, enquanto isso, você pode ir chegando, pode se achegando também. Eu separei um cântico na parte da manhã. Geralmente é um cântico mais antigo que eu separo, para a gente trazer à memória a palavra de Deus e palavras também abençoadoras. Durante essa semana nós lembrávamos do nosso irmão Jeremias, que já partiu, está na glória do Senhor, e quantas vezes fomos abençoados através dos nossos irmãos, né? Eu conversava com o Fabinho, do nosso presbítero Jonite. Então, outras pessoas que partiram e que serviram ao Senhor com excelência e nos deixaram essa herança, a herança da palavra do Senhor, essa herança bendita, essa herança que enche os nossos corações de alegria, né? E nós nos alegramos no Senhor, porque servos que já partiram, ou até servos que ainda estão em outros lugares, outros campos, serviram de bênção para nos guiar, nos segurando pela mão, assim, literalmente, né? E também compartilhar da palavra. Foi um tempo abençoador e nós somos gratos a Deus, porque Deus continua levantando servos e servas para abençoar outros que virão aí atrás, como nós estamos no nosso caminho, né? E esse cântico antigo que eu estava comentando,
a orarmos, Senhor. Vamos adorar a Deus? Você que está chegando, a nossa irmã Dalva, seja bem-vinda. Dalvinha, a nossa irmã Nair, seja bem-vinda. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um pedacinho de um outro agora, ao orarmos também, ó. Orar no Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unirmos a ti em oração. São cânticos que enchem o nosso coração de alegria, orarmos juntos, buscarmos a presença de Deus juntos como família também de Deus, de Cristo. E nós, ao recordarmos esses cânticos, também enchemos o nosso coração de alegria com a presença do nosso Deus. E a teologia também apresentada nesses cânticos é uma teologia muito rica. Deixa eu me ajustar aqui com o meu violão. Uma teologia muito rica, onde nos convida realmente como comunidade a buscar a presença do nosso Deus, a buscar a cada dia a presença santa do nosso Deus. Então, a nossa revista, vou recapitular aqui novamente, né? Então, a revista Nossa Fé e Uma Boa Vida, Nossa Existência segundo a Palavra de Deus. Essa é a revista que estamos iniciando hoje. Novamente, se você ainda não recebeu a revista, aí nos avisa que nós vamos dar um jeitinho de chegar até você a revista para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E o nosso texto base de hoje, nós temos dois textos base, né? Nós temos um em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Se você está com sua Bíblia, convido você a abrir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 22 ao verso 28. Então, 2 Coríntios 11, do verso 22 ao verso 28. Se você já quiser abrir também o segundo texto, já deixa ele aí na sua mão. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, já vou deixar o meu até aberto aqui. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8, e 2 Coríntios 11, de 22 ao 28. Então, diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios. São hebreus? Também eu. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigo de rios, perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes
em fome, sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. O verso 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Vamos abrir agora o mesmo apóstolo Paulo falando em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então esta é a palavra de Paulo. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Depois que ele faz a menção sobre a sua vida atribulada, e nós vemos a vida de Paulo assim, passando por grandes dificuldades em nome do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. E o tema da nossa lição, a pergunta inevitável, o que é uma boa vida? Eu já começo perguntando a você de casa, o que é uma boa vida? Para alguns, uma boa vida é estar na praia, estar sentado em frente ao mar, balançando numa rede, Uma boa vida é ter vários bens materiais, não se preocupar. Mas segundo a palavra de Deus, o que é ter uma boa vida? Então esse é o tema da nossa lição. E logo na introdução, Paulo já inicia com o trecho de Paulo: o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O idoso Paulo, no fim da sua carreira e de sua vida, preparando-se para encontrar com o Senhor, olha para trás e fica satisfeito com o que vê. Então Paulo, olhando para trás, ele consegue ter paz no seu coração e fica satisfeito em servir ao Senhor. Eu me lembro, eu já até fiz esse relato outras vezes, mas o tempo onde nós servimos no Pai Querer, porque era um campo difícil naquele período que eu estava lá, devido ao transporte, era difícil chegar, era difícil voltar. Então, para a gente conseguir o ônibus até Irerê. Chegava em Irerê, não tinha ônibus para o Pai Querer, nós tínhamos que pedir carona, ou então tinha que caminhar, um trecho longo a pé. E depois de um dia de caminhada, servir ao Senhor na casa do Senhor, voltar, percorrer outro trecho, o nosso coração estava cheio de alegria. Se você pensar, mas foi tão trabalhoso, as pessoas diziam para mim, mas você vai lá, é tão difícil. Ou então outros diziam, quantas pessoas tem lá no Pai Querer? Como se vale a pena ir lá. Se tiver uma alma, uma pessoa, eu vou dizer para você, vale a pena. Porque o Senhor está alimentando e abençoando aquela pessoa. E o nosso coração voltava cheio de júbilo, porque o Senhor é que nos alimenta e nos abençoa. Paulo, ele combateu o bom combate e completou a carreira. Em outras palavras, olhou para trás, olha só que interessante, olhou para trás e viu que teve uma vida boa. Ele teve realmente, a vida dele foi eficaz, foi uma vida boa. Como isso se harmoniza com os textos de 2 Coríntios, onde Paulo diz, eu sofri, eu fui perseguido, fui apedrejado, onde isso se harmoniza? O que é, enfim, então, uma boa vida segundo a palavra de Deus? Então, o ponto número 1 já inicia perguntando o que é uma boa vida. O que é ter uma boa vida? O que faz com que o bem praticado seja o bom, que seja bom o suficiente. A pergunta inevitável sobre se vivemos ou não uma vida boa inquieta no nosso coração. A questão sobre a vida boa em semelhantes persegue todo ser humano desde os primeiros dias de consciência. Por sermos humanos, fazemos perguntas sobre o significado e o propósito da nossa vida. Temos um senso nato de justiça e necessidade de cumprir exigências da justiça. Então nós temos nato isso no nosso coração. O que é uma boa vida? Como experimentarmos dessa vida? E é uma pergunta que
todos vão se fazer e percorrer durante a vida. É claro que essas perguntas nem sempre surgem com nitidez na nossa mente ou tão claramente. Geralmente as perguntas mais difíceis nos confrontam nas horas mais difíceis. Qual o sentido da minha vida? Ou por que nós sofremos? Veja só, diante das tragédias de doenças graves, quando enfrentamos a violência e a injustiça, ou após vermos nossas esperanças pessoais despedaçadas, perguntamos: por que a minha vida não é boa? Porque na concepção do ser humano, o que é ter uma vida boa é você sempre achar que você vive num bem-estar eterno. Eu me lembrei de um relato sobre dois pastores amigos. Um ficou numa igreja e ele depois foi para uma igreja grande, e um outro foi para uma igreja pequena e depois o campo missionário, passou muitas dificuldades, enquanto o outro pastor estava na igreja grande, foi crescendo, um grande status, era um pastor master, né? E quando eles se encontraram em determinado momento da vida, um estava com o rosto mais sofrido, passado por tantas dificuldades, e o outro estava tão bem, e havia uma pergunta: por que que ele passou por tantos sofrimentos? Ou então, por que esse outro pastor viveu tão bem, né? Então, na nossa mente, aquele que estava bem é o que foi melhor sucedido, mas diante de Deus, né, havia uma pergunta: será que o que Deus nos coloca a viver, será que nós estamos prontos a suportar, a viver, a passar, a estar disposto a crescer? Ou às vezes nós nos acomodamos com aquilo que a estrutura pode nos oferecer, a estrutura pode me servir, sendo que a palavra de Deus sempre vai estar confrontando o meu e o seu coração a servirmos ao próximo em amor e viver realmente as lutas diárias do cristianismo, né? Como pode ter uma vida boa, né? Vou voltar aqui um pouquinho, só que diante das tragédias, eu perdi o fio da meada aqui, ó. Então, diante das tragédias, doenças graves, como nós enfrentamos a violência e a injustiça, ou após vermos as nossas esperanças despedaçadas, perguntamos: por que minha vida não é boa? Como pode ter uma vida boa? Às vezes, como o salmista, no Salmo 73, perguntamos: por que a vida do incrédulo é tão boa e a minha é mais ou menos? O verso, eu estudando o texto, eu achei que o autor não cita, mas o verso 3 eu achei que era o mais adequado aqui. Mas há um comparativo, nós temos esse comparativo. Por que o ímpio prospera e nós não prosperamos? Por que o ímpio consegue as coisas, às vezes, através de formas escusas ou então erradas, e ele prospera e eu não prospero? É porque o nosso filtro de prosperidade, às vezes, ele está invertido, porque a sociedade quer impor uma prosperidade a qual a palavra de Deus não nos ensina que é desta forma. Esta revista trata de boa vida, não a boa vida apresentada em anúncios de cerveja, nos programas de televisão sobre a vida dos ricos e famosos, mas a boa vida que eu e você queremos ter. Refletimos sobre o que realmente importa e continuará importando daqui a 1000 anos. Os grandes paradoxos desse importar na palavra de Deus é que nós vamos analisar agora. Vejamos com alguns paradoxos humanos que nos acompanharão em todo o estudo desse trimestre, né? Muitas vezes aquilo pelo qual lutamos é do que menos precisamos. Realmente, às vezes nosso interesse está em coisas que menos precisamos. Colocamos a nossa energia, às vezes, em coisas que são passageiras, que pouco importa. Não importa onde está a posição da mesa, da ceia. O importante é o símbolo apresentado no momento da ceia. Não importa se, por exemplo, hoje o templo está bonito, ou então o templo às vezes não foi acabado. O que importa, na verdade, é a adoração daqueles que estão dentro daquele templo.
Claro que nós desejamos servir ao Senhor num lugar limpinho, arrumadinho, organizado, mas eu quero dizer na sua essência, onde é o lugar que nós buscamos a Deus, em todos os lugares. Me lembrei do pastor Marcos, no tempo da Venezuela, onde ele nos falava que eles reuniam a igreja no tempo de reforma, debaixo de uma grande árvore que havia assim junto à igreja, e a igreja estava se reunindo debaixo da árvore. Ele disse, ali foram os melhores estudos, porque não havia espaço físico, não havia estrutura física, mas a presença de Deus era mais importante. Há muitos exemplos dessa realidade. Suponho que ninguém queira ser preso, mas várias pessoas conhecem a Jesus quando estavam presas e saíram da prisão renovadas, com a sua dívida com a justiça humana totalmente quitada, prontas para uma nova vida cheia de bênçãos do Senhor. Quantos relatos nós temos de pessoas que foram presas e às vezes até nem entendemos o porquê que aconteceu aquela situação, e ela acabou cometendo um crime, um delito, foi presa, e lá na penitenciária ela teve um encontro com Cristo. Eu conheci um grupo na faculdade de mulheres, eram senhoras, que elas tinham um ministério de pregar nos presídios, nas cadeias, e esse ministério que elas tinham, muitas pessoas se convertiam, muitos presos se convertiam ao Evangelho. Nós não entendemos onde ou porquê, mas algumas situações nós vemos que Deus nos leva e ali Ele nos trata, né? Quem quer salvar a sua vida, olha só, vamos abrir esse texto é interessante. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, o verso é 34 ao 37. Ao 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então a pergunta é: o que me adianta ganhar essa vida e perder a eternidade? Então o texto volta aqui: quem quer salvar a sua vida, apega-se ferozmente a ela. Quem quer salvar essa vida, apega-se ferozmente a essa vida. E realmente nós vemos, por exemplo, o avanço na questão plásticas, cirurgias. Nós conseguimos até fazer o nosso estereótipo ficar bonito, não envelhecermos tanto com o tempo, mas tentamos retardar aquilo que realmente é impossível retardar, que não nos encontrar, que é a morte, e mesmo retardá-la, porque no dia em que o Senhor nos chamar, não importa quando será, no dia que o Senhor nos chamar, teremos que partir dessa terra. O próprio Senhor Jesus perguntou: alguém consegue aumentar um côvado a sua vida? Ninguém consegue, porque o dia que o Senhor nos chamar, nós partiremos dessa terra. E o ganhar dessa vida também é como se você pegasse um punhado de areia e tentasse segurar ele firme na sua mão. Você vai notar que a areia vai passando entre os dedos, e quando você vê, você só tem apenas um punhadinho. Porque quem quer salvar a sua vida, segundo Jesus, ou apegar-se ferozmente nela, esse irá perdê-la. Olha, foi o que fez a mulher de Ló. A mulher de Ló, se você vai a Gênesis 19, você vai encontrar esse texto lá, onde a mulher de Ló
mesmo sabendo que eles precisavam sair de onde eles estavam ali, Sodoma e Gomorra, e sair, abandonar as cidades, que o Senhor ia descer fogo destruidor sobre aquelas cidades. O Senhor diz, pode sair, o anjo acompanha eles e diz, saiam, mas não olhem para trás. E o olhar para trás simboliza estar amarrado às coisas que estavam lá atrás. E a mulher de Ló, se você vai a Lucas, vamos abrir esse texto, Lucas 17, 32, olha só o relato. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Jesus está dizendo sobre o lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela estava próxima da salvação, de sair de onde estavam e ser salva. E ela prefere olhar para trás. Muitos cristãos têm olhado para trás e têm deixado de caminhar para a salvação, indo para a sua perdição eterna. Por isso, quando fala sobre essa vida e quando fala-se sobre a responsabilidade do cristão, deixar realmente tudo, ou negar-se a si mesmo, é deixar tudo e seguir ao Senhor, lembrando, assim como o Senhor diz, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos que somente nós estaremos salvos na presença do Senhor. E a mulher de Ló, ela está quase chegando à salvação, até que ela vira para trás e vira uma estátua de sal. Eu não quero virar uma estátua de sal. Eu quero partir para a salvação eterna em Cristo Jesus. Como o rico insensato, vamos abrir lá, Lucas capítulo 12, verso 16 ao verso 21. Lucas 12, só virar sua Bíblia ali um pouquinho. Lucas 12, do 16 ao 21. Diz assim, eles proferiu ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Deixa eu ver se eu estou no texto certo aqui, Lucas. Eu estou no texto errado, é Lucas 17, né? Perdão. Não, tá certo isso mesmo. 12 ao 16 ao 21, tá certo. Eu que fiz confusão aqui. Voltando aqui. Então, estou no Lucas 12, 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? E assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, essas pessoas que guardam para si, ou experimentam para si, essas pessoas pensam que a boa vida se resume ao acúmulo de bens, acumular para si mesmo prestígio, fama. Essa limitação de seu horizonte faz com que sua alma se torne cada vez mais mesquinha. Olha só, fazendo com que a pessoa perca qualquer resíduo de nobreza e real bondade. Por outro lado, o autor vai dizer, aquele que perde a sua vida por causa de Cristo e de seu evangelho a achará. Então, aquele que perde a sua vida por causa de Cristo, ele a achará. Então, esse perder, esse achar, ele é interessante, porque nós temos a falsa sensação que estamos perdendo, mas a palavra de Deus diz que nós não estamos perdendo. Na verdade, nós estamos olhando para a eternidade e colocando o nosso tesouro no depósito que é do nosso Senhor. Somente aquele que se dedica a Cristo, ao Evangelho e aos necessitados é que encontra uma vida realmente nobre e produtiva.
Um terceiro ponto, um terceiro paradoxo: a liberdade não está em nos conformarmos às expectativas do mundo, nem realizarmos nossos mais profundos desejos, mas em seguirmos o chamado para a nossa vida. Qual é o chamado que você tem para a sua vida? Qual é o chamado, onde você deixou ou abandonou o seu chamado? Essa é a pergunta, né? A pergunta: onde você tem firmado realmente a sua esperança? A maioria das pessoas pensa em liberdade como a ausência de restrições ou a eliminação das responsabilidades. Esse pensamento é interessante, porque nós vamos vivendo, né, e amadurecendo. Eu conheci um menino, eu dava aula para ele esse período, e ele disse: professor, eu vou ser anarquista. Eu disse para ele: puxa, interessante. E por que você vai ser anarquista? Ele falou assim: olha, eu não quero mais regra, eu quero ter liberdade. Eu quero viver as coisas do meu jeito, fazer as coisas na minha hora, não quero seguir lei. Eu falei assim: puxa, que legal. Eu disse: muito bom o seu posicionamento, a sua forma de pensar. Ele falou assim: eu sou contra a sociedade organizada. Eu falei: puxa, legal. Eu falei assim: então, depois que ele falou, explicou, eu disse para ele: então vamos fazer o seguinte, pede para sua mãe te levar até um lugar bem deserto, talvez uma floresta, um deserto mesmo. E quando chegar lá, você vai fazer assim: você vai descer do carro, vai retirar todas as suas roupas e você vai entregar à sua mãe, porque as roupas são produtos da sociedade, são produtos de regras. E você entrega todas as suas roupas e você caminha até a floresta, onde você vai encontrar um lugar onde você queira ficar. Ali você não terá regras, você vai ter a liberdade, você vai comer a hora que você quiser, você vai dormir a hora que você quiser, você vai fazer tudo o que você quiser. Não vai ter ninguém para falar para você: faça isso ou aquilo. E você vai morar ali. E eu falei assim: mas o problema é o seguinte, eu me preocupo porque vai ter um momento que você vai ter fome e você vai ter que caçar ou procurar um alimento, ou seja, você vai ter que trabalhar para isso. E o seu estômago vai começar a roncar e você vai sentir fome e você vai ter que fazer. E ele disse: ah, mas será que eu tenho que ser assim? Eu falei: porque você será sozinho, não vai mais poder pedir para a mãe, para o pai. E aí eu fui relatando várias coisas e terminou a conversa, terminei a aula tal, ele ficou meio resmungando até um pouquinho quando eu disse algumas coisas. E depois na próxima aula ele veio para mim e nós começamos a aula. Eu nem lembrava mais da história do anarquista, e ele olhou para mim no meio da aula, parou no meio do nada e disse: professor, eu pensei sobre aquilo que você me falou e eu não quero mais ser anarquista. E eu disse: por que não? E ele falou: realmente, eu entendi o que é ser anarquista e aquilo que eu quero, e não é nada disso que eu estava falando. Então, às vezes, essa lucidez sobre o que nós queremos ser, ou aquilo que nós precisamos fazer, ou a nossa visão em Cristo, é fundamental e importante. A maioria das pessoas pensam que a liberdade, a liberdade das restrições e as responsabilidades. Mas não é assim. Cada um de nós é chamado para determinada obra, e nossa maior alegria e realização, sim, liberdade, né, que significa aqui, virão em obediência a essa missão. Então a nossa liberdade, ela está firmada em Cristo. Por isso a nossa alegria está em servir ao Senhor a cada dia, compreendendo o seu chamado, compreendendo aquilo que ele tem feito. Liberdade tem pouco a ver com a isenção de restrições e muito a ver com não ter de viver segundo falsas expectativas. A liberdade está na obediência ao nosso chamado, ainda que esse chamado nos coloque em circunstâncias difíceis, como Paulo relatou, né? Vou descer um pouquinho o texto. A liberdade vem em obediência ao nosso chamado. Então, a ideia que temos, a ideia de que nosso chamado pode ser algo que inicialmente não nos atrai e não desfruta de status, pode nos causar até uma repulsa, mas a boa vida muitas vezes está onde menos a procuramos. Então a boa vida, ou seja, essa transformação, ela está muitas vezes onde nós não procuramos. Quarto paradoxo: temos de entender o mal que há em nós antes de realmente abraçar o bem na vida.
Até que entendemos nossa propensão para o erro, jamais atingiremos a capacidade de fazer o que é certo. Até termos essa compreensão, não entenderemos o que é certo. Às vezes nós sofremos um revés e depois que sofremos esse revés, nós vemos que o nosso sofrimento, aquilo que nós passamos, nós não desejamos que outras pessoas passem. Às vezes a situação que eu passei e que eu não tinha maturidade naquele período, depois eu olho e digo, puxa, eu não desejo que ninguém passe o que eu passei. Eu tenho uma visão diferente sobre as circunstâncias. Mesmo quando sabemos o que é certo, algo em nós nos força a uma obstinada resistência em fazê-lo, porque a nossa natureza sobre o que é certo e errado, ela luta contra nós. Lembra que eu sempre cito aquele texto em Gálatas 5, né? A carne militando contra o Espírito de Deus, no caso. Por um lado, sabemos que é o certo fazermos... por um lado, sabemos o que é certo e fazemos o errado. Olha só, quantas vezes nós sabemos o que é certo e mesmo assim nós fazemos o que é errado. É uma propensão da nossa carne. E às vezes, por exemplo, pequenas mentiras. Vamos pegar a mentira. Ah, mas essa mentira foi uma mentira branca, uma mentira boa. A mentira continua sendo mentira para Deus, mesmo que ela tenha uma boa intenção. Às vezes, pequenos detalhes nós deixamos passar e dizemos, vamos deixar, vamos amenizar, vamos para frente. Olha só, o autor continua dizendo, por outro lado, quando fazemos o que é errado, nunca admitimos. Por quê? A nossa natureza luta dizendo, não admita. Não, você fez, você foi com uma boa intenção, né? Por isso que há esse paradoxo. Então esse paradoxo levanta uma ideia que muitos rejeitam como ofensiva. Somos basicamente criaturas caídas. Por que nós fazemos isso? Porque a nossa natureza é assim. E difícil fugir da nossa carne, é difícil, passa a ser até realmente ofensivos ouvirmos isso, né? Que nós somos da nossa natureza caídos. O pecado original nos dispôs para o mal. Então o pecado original lá em Adão e Eva nos dispôs a essa situação. Para comprovar isso, só precisamos olhar a nossa volta e contemplar o desfile de horrores que nos defrontam diariamente nas manchetes dos jornais. Aqui o autor está dizendo, olhe para os jornais, olhe para o noticiário e veja quem é o homem, quem é a mulher. Né? Às vezes nós ficamos horrorizados com filhos que matam os pais para ficar com a herança. Nós pensamos, onde esse mundo está? Ou então nós vimos, lembra aquela tragédia que foi da Ioque, né? Que a mulher matou o marido, esquartejou. Olha que horror, olha que situação, né? Quantas vezes nós vemos, por exemplo, acidentes, a pessoa foi atropelada e não houve um atendimento, e aquele que atropelou fugiu, né, sem prestar o socorro, sendo que a pessoa poderia ter uma chance, às vezes até de vida, se fosse prestado o socorro. Então essa é a natureza do ser humano. Porque sabemos que é certo e fazemos o errado? Por que nós fazemos isso? Porque temos tanta dificuldade em ver o bem e agir de acordo com ele. Por mais difícil que seja fazer o que é certo, reconhecer a nossa responsabilidade, muitas vezes é mais difícil reconhecer a nossa responsabilidade. Talvez conseguir ver quem realmente somos seja a maior dádiva que recebemos de uma derrota pessoal significativa. Então, reconhecer quem nós somos é onde agora abre-se a porta para que o Espírito Santo haja e transforme. As pessoas que tentam enfrentar os seus vícios ou tentam reconstruir a vida depois da prisão, sabem que vícios e crimes são uma parte do que está errado com este mundo. Infelizmente, muitos vivem a completa negação disso tudo. Se não pudermos aceitar nosso fracasso e pecado, jamais conseguiremos escapar dele. Somente aquele que reconhece que precisa, aquele que aprende a pedir perdão, é aquele que consegue reconstruir. Por exemplo, num casal. Se no casal nós não aprendemos a pedir perdão, a dizer eu errei, dizer eu agi mal, né? Se nós não aprendemos a fazer isso,
não há casamento que suporte. A pessoa que tem um vício, enquanto ela não disser a si mesmo, eu tenho vício, eu tenho, e eu preciso de ajuda, você não conseguirá deixar ele em nenhuma clínica, porque ele ficará 2, 3 dias e logo ele irá embora. Porque a vida a transformação de Deus começa quando eu reconheço quem eu sou. A vida inicia quando eu reconheço que eu preciso do Senhor. A negação do mal que praticamos sempre resulta em tragédia. Em nossa vida e nossa comunidade mais ampla, temos que entender o mal em nós antes de verdadeiramente assumir o bem na vida. Para solucionar o problema do mal, do pecado, do crime, dos vícios que praticamos, o caminho não é a negação, mas a confissão, o arrependimento e o perdão. Olha agora como é importante a confissão de pecados no culto, porque ali eu posso reconhecer que eu não sou bom e que eu preciso de Cristo. O seu Jairo colocou um comentário: a vida está boa com Cristo, espero mais 40 de boa vida com Ele e vocês juntos, amém. É isso mesmo, a vida boa está em Cristo, mas somente Cristo pode transformar essa vida quando eu reconheço quem eu sou e quem Deus é, a santidade de Deus na minha vida. Eu quero concluir e abrir também para a gente conversar um pouquinho. Eu estou aqui olhando, consigo ler algumas mensagens. Olha só, compreender os paradoxos da vida é a chave para encontrar e viver a vida boa. Então, compreender a complexidade dessa nossa vida, os paradoxos dela, que eu preciso de Deus, eu preciso ser transformado, é fundamental na nossa vida. Olha só, temos de aprender como a vitória pode surgir do sofrimento e da derrota, como perdermos a vida a fim de ganhá-la. Então nós precisamos aprender primeiro que no meio do sofrimento há tratamento. Assim há tratamento de Deus. Temos de ser obedientes ao chamado a fim de sermos livres. Então, quando nós obedecemos ao chamado de Deus, nós somos livres do pecado, nós somos livres desse mundo, das garras que nos prendem, daquilo que nós trazemos como peso nas nossas vidas. Terceiro, e temos de reconhecer o mal que é em nós, a fim de abraçar o bem em Cristo. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, agora nós abrimos as portas para que o Espírito Santo trate os nossos corações e a nossa vida. Essas verdades inversas são contra-intuitivas, decididamente contraculturais. Somos também sabedoria além do nosso conhecimento. Eu quero pausar aqui finalizando já a nossa revista, mas abrir um pouquinho para você, aqui eu tenho alguns minutos, para a gente conversar um pouquinho sobre essa boa vida em Cristo. Primeiro, aí se você tem alguma pergunta, você já pode mandar aqui na live que eu estou aqui com você. Mas o primeiro, a gente tem que olhar para o que Cristo tem feito nas nossas vidas e aquilo que Cristo tem nos chamado a viver. É o primeiro passo sobre uma transformação. Observa Nicodemos, quando Jesus diz a ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E quando ele reconhece quem é Cristo, e quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, agora o Senhor começa a nos chamar a viver essa transformação da nossa vida e da nossa família. Então, minha família está vivendo dificuldades de relacionamento. Muitas vezes falta o quê? O diálogo. Falta o diálogo, o sentar, ou olhar para trás e vermos aquilo que nós perdemos no caminho. E dizer: Deus, eu quero mudar o status da minha família. Eu quero mudar a situação que nós estamos vivendo e nós queremos viver essa vida boa. Então, como começa a viver os passos dessa vida boa? Realmente olhando para Deus e dizendo: vamos conversar sobre as nossas dificuldades,
Vamos sentar à mesa e vamos, às vezes, desligar os aparelhos que estão à nossa volta. Vamos passar a olhar olho no olho. Nós temos agido errado aqui, agido errado ali, e como família nós precisamos sentar e reconhecer onde são as nossas falhas. A primeira falha que nós costumamos haver é o tempo em oração. Quantas vezes nós abandonamos a oração, às vezes antes do alimento, antes de dormir, ou então abandonamos o tempo de oração juntos, né? Eu preciso passar uma dificuldade para orar com a minha filha, com o meu filho, com os meus pais. Não, eu posso orar sempre com os meus pais. Eu posso orar, ter um tempo em oração, agradecer a Deus, junto em família. Quantas vezes nós paramos juntos para dizer: Deus, obrigado pela nossa família. Eu lembro quando eu passo a dificuldade que eu vou orar pelos meus pais. Não, eu posso orar hoje. Eu passo a dificuldade, aí é que eu vou orar. Não, eu posso orar hoje. Eu posso orar em todo o tempo e buscar a presença de Deus em família. Em família, buscar saídas, buscar caminhos. Nós podemos juntos. Então, e qual é o primeiro passo? Reconhecer as nossas dificuldades. Onde que eu errei? Eu estou disposto a pedir perdão, ou ser tratado, ou mudar os meus passos. É onde nós em família agora nós vamos crescendo e reaprendendo. E aprendendo o que é a luz da Bíblia. Aprendendo a luz da palavra do Senhor. Então quando nós abrimos a palavra do Senhor, ela agora começa a nos confrontar. Quem eu sou? Quem eu sou? Ah, não, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E às vezes eu vou pela minha força. E o Senhor está dizendo: se você vai pela sua força, vai sozinho. Agora, se você quer que eu seja a sua força, eu seja a reconciliação dentro da sua casa, eu seja a transformação, coloca diante de mim. Coloca a sua família, coloca a sua casa, coloca seus pais, seus filhos, você. Se coloque diante de mim e deixa eu realizar a obra. E hoje os passos eu achei que foram interessantes, né? Porque ele fala que muitas vezes Deus fala conosco durante o sofrimento. E realmente, quantas vezes Deus falou, até com a minha vida, durante um momento de sofrimento, de dor, de dificuldade, e onde nós paramos e analisamos. Eu estive com a nossa irmã Sueli, no velório da mãe dela, depois do sepultamento. Foi um momento assim difícil, muito difícil, né, para a família, né, perder um ente querido. Mas nesse tempo de conversa, algo foi interessante, que ela estava falando sobre o tempo em que a mãe dela esteve doente, agora da última cirurgia, e ela estava falando que foi um privilégio realmente a mãe dela estar na casa dela, o tempo que passaram juntos. Foi interessante, né? Foi interessante essa conversa que ela teve com a mãe. E quando a mãe partiu, né, ela disse: puxa, eu posso olhar para trás e ver que Deus foi um tempo de privilégio que Deus nos deu. No sofrimento, às vezes Deus está falando conosco. Deus está reconciliando no sofrimento. Deus está trabalhando as nossas vidas, né? Então, que Deus abençoe. Se você tiver mais alguma pergunta, deixa na live. Nós vamos estar conversando, respondendo aquilo que estiver ao meu alcance. E creio que, diante da palavra de Deus, hoje o assunto é novo, né? Estamos aí, se você quiser receber a revista, novamente quero frisar, você pode mandar uma mensagem que nós estaremos enviando aí a revista que nós estaremos estudando nesse próximo trimestre. E a próxima lição será Vivendo para Nós Mesmos. Então aqui aparece a desgraça do consumismo, né? Então desgraça, ou seja, um consumismo sem a graça de Deus. Então que você se fortaleça, quiser ter uma leitura semanal, pode estar lendo, se prepare para esse tempo, também para logo mais o nosso culto à noite. Hoje o culto também temos o culto online, presencial, que você esteja se preparando para esse culto, aproveite o dia também para almoçar junto com outras pessoas, passe um tempo junto, não fique sozinho, também esteja
separando esse dia para o Senhor. Creio que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida também. Tá? Então vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Querido Deus, obrigado por esta manhã tão gostosa. Obrigado porque o Senhor preparou esse tempo para estarmos juntos. Nós adoramos ao Teu nome. Pedimos que o Senhor nos dê um tempo de um tempo de almoço, um tempo de domingo, né? Em família, em amigos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Fortalece as nossas vidas, as nossas famílias. Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades, aquilo que confronta os nossos corações, nos ajuda a ser tratados, trabalhados, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E abençoa também logo mais o nosso culto, que ali, ao estarmos juntos também reunidos, parcialmente a igreja presente, mas a igreja também online, que o Senhor nos abençoe e nos direcione segundo a Tua graça, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Então até mais tarde, irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E logo em seguida temos o Devocional Kids, também para as crianças. Um grande abraço. Está o meu Deus.